Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que quem estiver vendo o vídeo. A todos e a todas. Pessoal, esse vídeo será um pouquinho mais longo, porque eu tenho muita coisa para falar. Eu vou falar da navegação aérea, eu vou falar da cláusula 27, essa cláusula polêmica que está atrapalhando a vida dos companheiros e das companheiras que estão se desligando por DIN, por Pedita, e tem que dar aquela quitação. Ontem surgiu mais alguma novidade. Eu vou falar das negociações que praticamente chegaram ao fim no TST e já vou falar também do cronograma, do calendário de assembleias e o plano de saúde. Agora é uma realidade, temos o domínio do nome, do logotipo, do Aerosaúde. Esse será o nome do plano de saúde que estaremos lançando e conversando com vocês a respeito desse plano de saúde. E, por fim, o futuro da Infraero. Tive uma conversa amistosa essa semana, novamente, com o Brigadeiro Paz de Barros, e acertamos alguns pontos. Em primeiro lugar, eu gostaria de dar uma boa notícia para quem ainda não está sabendo. Hoje recebi a portaria publicada liberando 300 vagas de sessão no INSS para trabalhadores da Infraero, ou seja, aquele compromisso que o Sina tem junto com a empresa de buscar colocação no mercado de trabalho dentro da própria estrutura do governo. A gente está atingindo a esse objetivo. Logicamente, os créditos disso também se devem ao RH da Infraero, que está indo buscar, junto com o sindicato, essas sessões. Tivemos em Recife no começo do ano, depois recentemente, e a gente já está participando dessas forças-tarefa, que é para achar vagas e alocar trabalhadores da Infraero, principalmente daqueles aeroportos que já estão sendo entregues. Ou seja, é um compromisso da empresa, é um compromisso do sindicato para que ninguém perca o seu posto de trabalho, para que ninguém faça parte dessa legião de desempregados que hoje está ocorrendo no Brasil inteiro. Então é uma boa notícia essas 300 vagas, enfim. Em segundo lugar, vamos falar de navegação aérea. Ontem eu tive uma reunião, ontem à tarde, no DCEA, no Rio de Janeiro, com o Brigadeiro Gustavo e com o Brigadeiro Pompeu Brasil, para a gente falar de Nave Brasil. Nave Brasil passou pelo crivo da Câmara dos Deputados, e foi aprovada também no Senado, está dependendo agora da chancela do presidente da República, né? E eu não vou entrar em detalhes do tipo de presidente, que presidente estamos vivendo este presidente. Mas depende da chancela dele. É muito provável que ele vá chancelar e vá fazer de fato acontecer a Nave Brasil. É provável, mas ainda não está seguro. Ele tem aí um prazo, acho que 15 dias a partir da aprovação do Senado, para dizer se veta, se altera, se vai do jeito que foi aprovado lá na Câmara e no Senado. Porém, não é isso que eu gostaria de falar aqui com vocês. Vamos considerar que a Nave Brasil vai existir a partir agora de um prazo curto. Bom, conversando com os dois brigadeiros, que eles são os responsáveis designados pela Força Aérea para conduzir, acompanhar esse processo de criação, transferência e implementação da Nave Brasil. Até o momento, eles falam como pessoas responsáveis por esse processo até. Não sabemos se eles farão parte, tanto o Brigadeiro Gustavo quanto o Brigadeiro Pompeu, se eles farão parte da direção da Nave Brasil. Eu espero que sim, porque se isso aconteceu, eles que vêm acompanhando o processo desde o começo, eu acho que seriam dois nomes fantásticos aí para estar assumindo a direção da Nave Brasil. Em primeiro lugar, falamos do conceito da Nave Brasil. Qual é o conceito da Nave Brasil? A eficiência. A Nave Brasil ela terá como objetivo cuidar da navegação aérea do país. Então acho que a eficiência é fundamental para uma empresa dessa. É um desafio, como a Infraero também é oriunda
da FAB, e é uma empresa eficiente, está nessa situação. Vamos falar aqui por que ela está nessa situação, mas é considerada uma das empresas dentro do setor dela, do ramo dela, é uma das empresas mais eficientes do mundo. Então eu acredito que a Nave Brasil vai ter esse mesmo conceito e eles vão atingir essa excelência de resultado. Bom, e aí eu disse, eu estou aqui para falar exatamente, não é bem disso, eu quero saber o que vai acontecer com os direitos dos trabalhadores da navegação aérea da Infraero. Bom, e palavras dele, isso aí vai ser registrado em ata na próxima reunião, serão mantidos todos os direitos, ou seja, o acordo coletivo. Bom, eles me disseram que, digamos, um trâmite para que a Nave Brasil tenha um CNPJ, que ela ocorra, aí uma média, o mais otimista, aí uns 6 meses. Digamos, aí chega o CNPJ da Nave Brasil, ela já é uma empresa, ela tem aquele artigo, se eu não me engano, artigo 12 da criação da nave, que fala na absorção realmente, a substituição do contrato de trabalho do empregado da Infraero para o empregado que vira empregado da Nave Brasil. Porém, o compromisso assumido é o seguinte, o acordo coletivo ele é transferido. Tem aquela questão também que eu falei dos dirigentes do SINA de navegação aérea, também serão reconhecidos. Eles me disseram, Lemos, diga aos trabalhadores que nós, para termos esse compromisso com a eficiência, é preciso, primeira coisa, dar tranquilidade aos trabalhadores. E tem uma coisa muito interessante que nós conversamos ontem, um plano de carreira exclusivo para a Nave Brasil, porque realmente tivemos muita dificuldade para implementar o PCCS da Infraero. Nessa conjuntura que a Infraero se encontra, é praticamente impossível a gente falar de plano de carreira na Infraero. Porém, a Nave Brasil já tem esse conceito de ter um plano de carreira para os seus trabalhadores. Então, pessoal, teremos muitas reuniões ainda no DCEA, porque a Nave Brasil não existe, e depois com a Nave Brasil. Isso é o mais importante, é garantir os empregos, garantir uma carreira digna, garantir os direitos dos trabalhadores, inclusive o plano de saúde. É o que ele tem. Aliás, eles disseram que vem acompanhando esses meus vídeos, muito interessados no fechamento da database da Infraero e dessa situação do plano de saúde. Então, nós vamos, a partir do momento que terminar as negociações com a Infraero, começar a conversar paralelamente à criação da Nave Brasil e tudo isso. Então fiquem tranquilos, pessoal da navegação aérea. Nesse momento, que eu posso dizer a vocês é que há um compromisso entre esse sindicato e o DCEA, nesse momento, em manter todos os direitos, plano de saúde, inclusive o reajuste que porventura poderemos ter ainda esse ano. Então é uma situação mais de tranquilidade. Por enquanto é isso que eu tenho para conversar com vocês em relação à navegação aérea, tá? Bom, eu quero mudar de assunto agora e vou falar de um assunto polêmico que eu falei pouco no meu último vídeo, que é a cláusula 27 do nosso atual acordo coletivo. A cláusula 27, ela foi criada a pedido da Infraero com um objeto, digamos, na linguagem jurídica, ela tem um objeto. Qual é o objeto da cláusula 27 e que atendemos a Infraero? Nos processos de demissão voluntária, de DIN, de PEDITA, ela diz o seguinte, que dá quitação a demandas por parte do empregado, quitação plena. Entenda uma coisa, essa quitação plena foi negociada e foi assinada essa cláusula visando, o objeto dela é quitação plena nas contas do contrato de rescisão, não é de processo que poderá vir ou de processo que já está em andamento. Primeiro, um processo que está em andamento, ele está submetido ao julgamento da lei. A lei ele tem que transitar, ele tem que julgar para saber se o trabalhador, se o advogado do sindicato ou o advogado do trabalhador, se a demanda dele é procedente ou é improcedente. Não é uma quitação, não é uma homologação
que vai quitar isso. Ninguém está acima do judiciário que está julgando esse processo. E o processo futuro, ninguém pode dar quitação ainda de um direito que ele nem, às vezes nem sabe que tem. O sujeito sai da empresa, ele tem 2 anos para pegar o histórico dele, para verificar se ficou algum direito para ele poder reclamar na justiça, enfim. Porém, essa cláusula foi feita com esse objetivo da quitação apenas no cálculo das contas do contrato de rescisão, não do histórico anterior ou o futuro do trabalhador depois que ele sai da empresa. E fui surpreendido essa semana. Eu achei que a Infraero não faria isso. Como eu comentei dessa cláusula no último vídeo, o que fez a jurídica da Infraero? Usou. Isso é litigância de má fé, isso é palhaçada, isso é cachorrada. Porque ontem eu liguei para o RH, eu liguei para o diretor para falar isso. Vou confessar uma coisa aqui. Houve já algumas vezes, na minha condição de presidente desse sindicato, de termos fechado acordo assinado entre as partes e depois vimos que eu vi, ou alguém do sindicato viu, um erro material que nos beneficiava muito. Mas era erro material, não era objeto de discussão, não foi objeto da assinatura, da negociação daquele acordo. Enfim, quando eu percebia isso, eu voltava na diretoria da Infraero e dizia, tá aqui, olha, isso me beneficia, mas não foi isso que nós negociamos. Isso aqui é um erro material, e esse erro material pode trazer um benefício que vocês vão ter que amargar para assumir esse benefício ou assumir esse ônus e que vocês não negociaram. Então vamos substituir a folha. Fiz isso por mais de uma vez, porque negociação, database, isso não se faz uma vez só não. Com que moral eu ia sentar no ano seguinte, porque eu passei a perna na empresa? É evidente que ela ia insistir, talvez até ajuizar e corrigir aquela cláusula. Então isso não se faz, isso é litigância de má fé. Mas, pois bem, eu tenho minha consciência tranquila que nunca passei a perna em ninguém, nem na Infraero, nem em concessionária nenhuma, em nenhum acordo que eu fiz por litigância de má fé e erro material. E eles estão usando a cláusula 27 para, como é, meu Deus, o nome? Embargo de execução, ou seja, muitos dos processos que estão aí, lógico, eu falei, nenhum juiz vai aceitar, lógico que não aceita, inclusive nós colocamos, a própria cláusula já diz para colocar ressalva, e as pessoas têm colocado a ressalva, porém, isso aí vai atrasar os processos esses que muitas vezes estão na fase de execução. Isso é litigância de má fé do jurídico da Infraero. Eu tenho certeza que o brigadeiro Paz de Barros, com quem eu conversei amistosamente essa semana, é um homem sério, é um homem duro, mas é um homem sério. Ele não vai concordar com uma coisa dessa, porque o que está conversado, o que está acordado, o que foi objeto da negociação, isso tem que ser honrado. Muitas coisas, né, para quem é realmente quem tem caráter, não precisa nem de papel assinado, basta o olho no olho, o fio do bigode ainda vale, e eles estão usando essa cláusula que não foi esse o objeto do sindicato. Vergonha, vergonha para o jurídico da Infraero, vergonha! E eu quero saber o que vai se desenrolar. Uma coisa é certa, não assinarei mais esta cláusula do jeito que está esse texto. E eu espero um pedido de desculpa, não é para mim não. Eu não espero um pedido de desculpa, não é para o sindicato não. Eu espero um pedido de desculpa do jurídico da empresa para a categoria, porque tentaram ferrar a vida dos próprios colegas. Por litigância de má fé. Se fosse esse o objeto, o sindicato jamais assinaria uma cláusula como essa, com esse objeto de ser injusto com o direito do trabalhador. Então tenha vergonha, jurídico, e volte atrás, refaça essa cláusula que a gente assina. Isso vai ser debatido nas assembleias, e eu quero ver como é que vai se comportar, como é que vocês vão olhar na cara dos colegas de trabalho, vocês do jurídico, não digo todos,
Evidentemente que isso é quem está no comando do jurídico da empresa, que está pedindo para fazer esse embargo de execução em processo. É nojento isso. Bom, vamos falar da negociação como um todo. Eu acredito que chegamos ao impasse final das negociações. Não dá mais para avançar. O próprio TST, na sexta-feira e na segunda-feira, tivemos alguma conversa e disse que vai avançar. O que a Infraero nos oferece é 50% da inflação do período de abril do ano passado a maio desse ano. A partir da assinatura do acordo, ela só tem 50% de autorização do governo para reajustar o salário, a partir da assinatura do acordo. Eu disse que eu não aceito. Nós precisamos da inflação, como nós protocolamos, a inflação inteira, que é 4,94%, isso retroativo a maio nas cláusulas econômicas. Uma outra coisa que ela quer também alterar, férias. Ela está dizendo que a Petrobras, que tinha 100% de férias, a gente paga 50% de adicional de férias. A Petrobras já está na CLT, está pagando um terço. Outros já estão pagando um terço e ela quer pagar um terço. Eu falei, não aceito, eu não vou aceitar isso. Nós já estamos modificando todo um plano de saúde, vocês já estão saindo da autogestão do plano de saúde e já querem mais coisa. E também, hora extra e adicional noturno, eles querem reduzir para 25%, 35%. Então, assim, não aceitamos isso, não. Vai ter que ser o que o Sina falou, não tem mais diálogo. Bom, diante do impasse, o TST disse o seguinte, que vai levar esse impasse, como já era esperado, ao ministro, e o ministro vai se pronunciar, como fez da última vez, num despacho. Vamos ver qual é o despacho do ministro. Eu espero que até sexta-feira dessa semana, ou segunda-feira, dia 9, né? Não, segunda-feira, dia 16. Até dia 16. Oh, meu Deus, eu estou olhando o calendário de dezembro. Isso não precisa cortar não, viu, Maurício? Deixa aí que o povo tem que saber que a coisa aqui é mais difícil. Deixa eu ver. Outubro. Segunda-feira é dia 14. Segunda-feira, dia 14, até lá, mas eu acredito que na sexta-feira o TST já vai se pronunciar em relação a esse despacho. Então ele sabe que o Sina não vai aceitar e a partir do momento desse despacho eu vou soltar o edital convocando as assembleias. Estou com a pretensão de chamar as assembleias entre 21 e 25 desse mês, porque será uma semana de assembleia, mas para fazer isso nós precisamos também colocar nossas posições. Vou mandar outros vídeos, vou gravar a posição do sindicato e vamos ver o que o TST define. Lembrando que nós não assinamos nada sem a aprovação da categoria. Se a categoria é soberana nas suas decisões, estamos num momento de muita transparência, a todo momento estou fazendo esses vídeos para deixar vocês informados. E eu não quero dúvida nenhuma durante as assembleias. Todo mundo tem que estar muito esclarecido, tanto das propostas, esse debate a gente pode ir fazendo olho no olho, o nosso dirigente pode conversar com as pessoas naquela situação, que é muito melhor um acordo que a gente não consiga tudo esse ano, mas vá buscar para depois, do que a gente ir para o dissídio coletivo. Esses dissídio coletivo último, principalmente das empresas públicas, vocês estão vendo que a perda é geral. Eu acho que a perda de entusiasmo, de relação empregado com empresa, trabalhador com sindicato, enfim, todo mundo perde com o dissídio coletivo. Eu acredito que vamos conseguir novamente aprovar alguma coisa que nos garanta, que nos mantenham a dignidade e principalmente nossos direitos e nossos empregos. Como eu já falei aqui no começo, a sessão está sendo uma saída aí para que não haja um desemprego grande, como outras categorias já estão ameaçadas. Eu vou falar agora de plano de saúde, mas eu queria fazer um parênteses aqui. Eu falei da cláusula 27, falei do jurídico da empresa. Na semana passada também eu tive uma reunião com a direção da APINFRA. A APINFRA é a Associação dos Procuradores da Infraero. Olha, procuradores, eu quero dizer que eu não estou generalizando a jurídica, não.
A reunião com a Pinfra foi muito boa, nós nos entendemos, a Pinfra, tive a oportunidade de explicar para ela mais ou menos o que vai acontecer com a database, com o plano de saúde. E assim, lá atrás já tivemos um acordo de cooperação entre o sindicato e a Pinfra. E a diretoria da Pinfra, ela está querendo reativar esse acordo. Então, a minha relação com a maioria dos procuradores da Infraero é muito boa. Eu não vou rasgar isso não. Quando eu estou falando que a jurídica deve pedir desculpa, as pessoas da jurídica sabem quem são os que devem pedir desculpa. Mas isso não é generalizado não. Então eu tenho que dar esse recado para vocês, para depois dizer, o Lemos está rasgando a imagem da jurídica da empresa. Não estou não. Eu estou rasgando algumas atitudes, algumas orientações de gente que pode fazer orientações na jurídica, geral para os procuradores. Isso eu estou tendo cuidado de falar para que ninguém distorça depois o que eu estou falando em relação à jurídica da Infraero. Não, eu estou generalizando não, tá? Isso foi só um parênteses que eu fiz antes de falar de plano de saúde. O Aerosaúde será criado até a semana que vem. E para isso, como eu falei que a gente já tem domínio do nome, agora eu posso falar o nome, Aerosaúde. E como eu falei, mais empresas, inclusive ontem na reunião do DSEA, querem saber do que se trata esse Aerosaúde. Por conta até mesmo do perfil do pessoal da Infraero. Em primeiro lugar, pessoal, voltar a falar, não terá carência, não terá carência, pai e mãe poderão continuar, pai e mãe é importante, muitas já perderam pai e mãe, e a Infraero ainda vai subsidiar pai e mãe durante 3 anos, aqueles que já estão no plano. E depois que a Infraero parar de subsidiar, esse pai e mãe pode continuar no plano, poderá continuar no plano, até bancado, evidentemente, pelo titular. Porém, o plano de saúde, estou preparando, tá? Isso aqui mesmo é um comunicado, uma carta minha, que aqui é uma minuta dessa carta, que vai para uma pasta que todos os titulares do PAMI receberão, essa mala direta, inclusive até com as carteirinhas. Se vai aceitar o Aerosaúde, é uma decisão de vocês. Algumas coisas importantes já negociadas com a Infraero e o TST, que a Infraero irá reembolsar a despesa, a parte dela do plano de saúde. Porém, não é bem assim. No primeiro mês ela vai antecipar. Se você, antes do dia de corte do PAMI, se você optar por um plano de saúde, seja o nosso ou seja outro, e informar a empresa, ela irá antecipar no salário de dezembro, ou seja, no contra-cheque de novembro. Porque se o cronograma correr tudo certinho, a data de corte do PAMI será em 30 de novembro. Então, a partir de 1º de dezembro, você já tem que estar com outro plano de saúde. Porém, vamos nos adiantar. Vamos ofertar esse plano de saúde com a tabela, com as condições, essa coisa técnica. Inclusive, vou pedir hoje de manhã que fosse preparado um vídeo, mas não por mim, ou eu falo muito mal, inclusive, mas por alguém técnico lá da área de plano de saúde, para que apresente tecnicamente esse plano de saúde a partir da semana que vem, num vídeo que será mandado para todos os e-mails dos titulares do PAMI, além de a gente também colocar esse vídeo, disponibilizar aqui no site do sindicato. Acredito que até meados da semana que vem o Aerosaúde já terá uma página e o link estará no site do sindicato, você vai acessar. A Infraero precisa inclusive liberar esse link do Aerosaúde na rede dela, nos computadores dela, para que todo mundo veja quais as possibilidades, quanto vai pagar. Já terá um simulado que você poderá, não sei ainda como vai ser o acesso, se pela matrícula, pelo CPF, enfim, você vai acessar quanto você vai pagar de plano de saúde. Uma outra coisa importante, a migração deverá ser exatamente como é hoje, apartamento, tudo certinho. A Unimed precisa estar também até a semana que vem, explicando qual a diferença da Unimed nacional para a Unimed local. Então, toda essa parte técnica do plano de saúde, do Aerosaúde, vocês estarão sendo informados, porque a Assembleia, eu só quero na Assembleia votar se vocês aceitam ou se não aceitam, porque tudo que for
tecnicamente terá que ser explicado, não vai dar tempo nas assembleias. Então a gente vai trabalhar para que todo mundo tenha o máximo de informação possível em relação a esse plano de saúde, o Aerosaúde. Então será Aerosaúde porque não é um plano infraero, é um plano, como eu já falei, que está sendo criado para todo o setor aéreo, para todos os aeroportuários, para todas as empresas que têm algum vínculo lá com a administração aeroportuária. É ousado? Claro que é ousado, mas hoje o mundo está extremamente ousado e o sindicato precisa ousar. Não procurei esse modelo para o nosso sindicato, porém eu não estou vendo alternativa a não ser a modernização da relação capital-trabalho, seja ela com sindicato, com categoria, sindicato com empresa, sindicato com a sociedade e instituições em geral. Eu acho que é o futuro, isso não estava no roteiro lá quando eu entrei no sindicato, porém hoje eu vejo que não há outra saída a não ser essa modernização do sindicato e o sindicato se relacionar cada vez mais estreito com a categoria, envolvendo o empresariado. Por fim, bom, essa questão do plano de saúde, com certeza, daqui para a semana que vem vai aparecer muita novidade e vai ser muito divulgado para vocês tecnicamente. Não achem que vocês irão para a Assembleia sem saber o que modifica na vida de vocês. Agora, aquele compromisso que nós temos com a continuidade dos tratamentos, que eu já falava aqui desde o começo, isso é o principal na questão da transição do plano de saúde. Bom, falei também, vamos esperar o despacho até segunda-feira, o despacho do TST, para que vocês fiquem sabendo o que será o nosso futuro em relação à database. Por fim, essa conversa que eu tive com o Brigadeiro Paz de Barros, amistosa, fui até o gabinete dele para conversar a respeito da finalização do ponto de vista do sindicato em relação ao fim das negociações, e conversando com a Infraero de uma forma geral, ele reafirmou a posição dele. Ele disse: Lemos, eu estou aqui para cumprir uma tarefa que me deram. Infelizmente é uma tarefa muito dura em continuar com essa política que o governo vem em relação às concessões de aeroportos. Porém, eu tenho um compromisso e respeito muito a luta do sindicato em preservação de emprego. Está aí as opções de Pedita, está aí as opções de DIN, está aí as sessões. Então ninguém está demitindo, ninguém está ameaçando. Eu disse à diretoria que fosse até o final com as negociações de database, que não, o choque, se fosse inevitável, a gente iria para o choque, o conflito. Porém, eu quero ver se eu preservo o máximo de emprego que eu puder. As sessões estão acontecendo, eu não sei ainda, o futuro da Infraero não é muito certo, porém o norte que eu tenho, eu não posso ser um mercador de ilusões. Ele não falou essas palavras, mercador de ilusões, até mesmo quem usa isso sou eu. Eu não posso, mas deu a entender isso, eu não posso ser um mercador de ilusões, eu tenho que falar a verdade, eu tenho que ser claro com a categoria, mas pode ter certeza, isso eu não estou. Se é de sangrar, que sangre mais na empresa do que no trabalhador. Então foi esse compromisso que eu falei com o Brigadeiro Paz Bar. Por isso que eu estou falando, ele não sabe da cachorrada que fizeram na cláusula 27 não. Então, Brigadeiro, aquilo que eu lhe disse, vou transmitir à categoria suas palavras. Eu espero que o senhor cumpra o seu papel, porém vai ter choque, porque eu não entendo que a Infraero tem que acabar não. Eu vou brigar pela Infraero enquanto eu puder. A espada está na mão para defender emprego, para defender essa empresa e para defender principalmente a injustiça, para defender que se faça justiça com essa empresa, porque é a empresa mais sacaneada do mundo, se chama Infraero. Pessoal, terão mais notícias, como eu falei, daqui até as assembleias do dia 21 a gente vai conversar muito e vocês serão muito informados do que estarão deliberando, aprovando ou rejeitando nas assembleias que vão de 21 a 25. É isso aí, obrigado. Desculpa aí o vídeo longo, viu, mas não teve jeito. Hoje tinha que falar muita coisa com vocês. Obrigado.